Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes de começar a aula, queria pedir aí, quem não for inscrito, se inscrever no canal, ver o vídeo todo e, claro, se gostar do vídeo, deixar aí seu like, deixar seu comentário e vamos para a aula de hoje. Pessoal, agora vamos ver principais sevianas e pontos notáveis do triângulo. Bom, primeira seviana aqui, altura. Segmento que parte de um dos vértices e forma um ângulo reto com o lado oposto. Então, vamos lá. Que sai de um vértice e forma um ângulo reto com o lado oposto. Então, vou pegar aqui. Então, vamos pegar essa altura aqui em relação a esse lado. Então, ok. Bom, então ela forma um ângulo reto. Então, sai de um vértice e forma um ângulo reto. Isso aqui é chamado de altura. Ok? Só que como o triângulo tem três lados, ele possui o quê? Três alturas. Então, eu também posso ter essa altura aqui. Essa outra altura. Aqui, ok? E também posso ter essa outra altura. Então, repare que eu vou ter o quê? 3. Deixa eu voltar aqui. E apagar. Vou tentar fazer melhor aqui. Então, pegar daqui e passar aqui. Ok. Então, repare que eu vou ter aqui 3 alturas. Então, essa altura aqui, essa altura aqui. Então, os vértices A, B e C. Então, repare que essas alturas elas vão se encontrar em um ponto aqui. Esse ponto tem um nome, é ortocentro. É o ponto de encontro das 3 alturas. Então, isso aqui, ó, ortocentro. Então, eu vou ter a altura. E o que é a altura? Sai do vértice e forma um ângulo reto com o lado oposto. Num triângulo, eu vou ter 3 alturas e o ponto de encontro dessas 3 alturas, ortocentro. Tá? Aqui é a observação. No triângulo acutângulo, tem classificações aqui lá nessa aula que eu já falei de geometria básica. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que possui os 3 ângulos agudos, menor que 90. O ortocentro ele fica dentro do triângulo. Mas se eu tiver um triângulo obtusângulo, vamos subir um pouco aqui, ó, um triângulo obtusângulo, vamos pensar nesse triângulo aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó. Esse triângulo obtusângulo aqui, esse ângulo aqui é maior, vamos supor que ele seja 120. Então, ele é maior que 90. Então, o que é um triângulo obtusângulo? Um triângulo que tem um ângulo maior do que 90. Os outros dois são agudos para dar 180. Tá? Mas um deles é maior que 90. Então, se eu pegar as 3 alturas aqui, ó, essa altura vai vir para cá. Essa altura vai vir aqui. Ok? E a altura aqui, elas vão... desse vértice aqui vai vir para cá aqui. Então, o que acontece? Eu vou ter que prolongar esses lados. Então, vim prolongar aqui, ó, esse lado, para fazer aqui 90, e prolongar aqui para fazer aqui 90. E elas vão se encontrar... Bom, elas teriam que se encontrar aqui num ponto... deixa eu apagar aqui e melhorar esse desenho. Ok. Bom, essa aqui vai passar, vai vir aqui, e essa outra vai vir aqui. Então, elas vão se encontrar aqui. Esse outro vértice aqui, ó, se eu pegar esse vértice aqui, eles vão ter que se encontrar mais ou menos aqui também. Então... Okay. Então, repare, o desenho não está perfeito, mas repare que eles estão se encontrando aqui, ó, num ponto exterior ao triângulo, porque o interior do triângulo está aqui. Ó. Vamos pegar aqui. Ó. Aqui está o interior do triângulo, ok? Então, está se encontrando um ponto externo. Isso no obtusângulo acontece, tá? E, claro, o lado oposto ou o prolongamento do lado oposto, essa altura. Então, aqui no caso dessa altura, a gente vai pegar o prolongamento do lado oposto. Ok? Então, ele está formando 90 aqui, e está formando 90 aqui e 90 aqui.
ok? Bom, e no retângulo, o ortocentro é o vértice do ângulo reto. Então, se eu desenhar aqui um ângulo reto, ó, num triângulo retângulo, ok? Vamos supor que seja aqui, 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 ok? E aqui. A altura sai do vértice e forma um ângulo reto. Então, aqui é uma altura, depois aqui tem outra altura. Então, o ponto de encontro vai ser aqui, ó. Então, vamos pensar aqui, essa aqui como sendo uma altura, essa aqui como sendo outra altura, e a outra altura vai ser aqui, ó. Ok? Então, o que acontece? Ó, elas vão se encontrar exatamente no vértice do ângulo reto. Vértice. Do ângulo reto de medindo 90. Tá? Então, essas observações aí com relação à altura. Agora, bissetriz. O que é uma bissetriz? É um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, agora aqui a gente vai ter dividindo o ângulo ao meio. Então, vai vir aqui. Lembrando que são 3 lados, então vai ter os 3. Aqui e aqui também. Aqui. Ok? Então, o que está acontecendo aqui? Está dividido esse ângulo ao meio. Então, esse ângulo... Opa! Esse ângulo é igual a esse. Vou até trocar de cor aqui. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui é igual a esse. Ok? Estou trocando de cor porque os ângulos não são iguais. Mas o que é a bissetriz? Divide o ângulo ao meio. No triângulo tem 3 bissetrizes. E elas têm um ponto de encontro. Esse ponto de encontro, a gente vai chamar ele de incentro, tá? Então, aqui, bissetriz, bissetriz. E aqui, o incentro. E esse incentro tem uma característica importante. É o centro da circunferência inscrita. Então, se eu pegar uma circunferência aqui, ó, e escrever ela aqui dentro, a gente vai ter Vamos pegar aqui e colocar aqui uma circunferência. Então, pessoal, se a gente pegar aqui, então esse ponto é o centro da circunferência inscrita. Então, se eu pegar aqui uma circunferência e colocar aqui, ó, ela inscrita aqui, vamos fazer aqui, o que é uma circunferência inscrita? Uma circunferência que vai ficar tangenciando os lados do triângulo aqui, ó. Então, se eu pegar essa circunferência e tangenciar aqui, ó, esse ponto de encontro aqui, ó, é da circunferência inscrita aqui nesse triângulo, ok? Então, se eu pegar essa circunferência aqui, ela está inscrita, ó, mais ou menos assim, tá? Então, é o centro dessa circunferência, ok? Quando eu estou falando do centro, que é o ponto de encontro das bissetrizes. Agora, a gente vai ter mediana. O que é mediana? Segmento de reta que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto. Agora eu vou pegar o lado oposto aqui, dividir ao meio. Ok? Então, mais ou menos aqui. Então, aí vou ter esse segmento de reta. Ok? Pegar esse segmento de reta mais ou menos aqui. E o terceiro vai vir mais ou menos aqui. Ok? Bom, então, essa aqui é a mediana. O que é a mediana? Sai do vértice e divide o lado oposto ao meio. Então, esses pedacinhos aqui, ó, vamos colocar em cores. Aqui é igual a aqui. Esse pedacinho é igual a esse. E esse pedacinho aqui é igual a esse. Ok? E claro, elas vão se encontrar em um ponto. Esse ponto é chamado de baricentro. Tá? Então, aqui, ó, baricentro. Ok? E esse baricentro é o ponto de encontro das 3 medianas, ok? E o importante aqui, ó, ele é o centro de gravidade do triângulo. Então, ó, centro de gravidade do triângulo e cada um divide a mediana na razão 2 por 1. Pessoal, esse centro de gravidade é o seguinte, se você pegar um triângulo e amarrar uma corda aqui nesse ponto, ele fica estabilizado. Se você pendurar, ele fica estabilizado. É isso que quer dizer. Vamos dizer, ou o centro de apoio também. Então, você pôr em cima de alguma coisa, um triângulo fechado, todo fechado aqui, a superfície, e colocar ele em uma estaca, por exemplo, e colocar ele ali naquele ponto, ele vai ficar paradinho, equilibrado, claro, né? A não ser que tiver vento, né? Então, esse é o ponto de equilíbrio do triângulo. E a razão 2 por 1 significa o seguinte, se eu pegar
essa mediana aqui, ó, dividir em 3 pedaços, quer dizer que de um vértice até ela é 2 partes e do ponto de encontro até o outro lado é uma parte. Por isso que ele quer dizer 2 para 1. Eu vou pegar aqui então a mediana em 3 partes e o baricentro ela divide essa mediana em 3 partes e uma parte vai dessa mediana ao lado oposto e a outra parte vai ficar em 2. O outro pedaço vai ter 2 partes, ok? É isso que quer dizer na razão 2 para 1. Pessoal, então agora por último, aqui a última seviana que a gente vai ver é a mediatriz. É o segmento de reta que intercepta o lado em seu ponto médio perpendicular a este. Não fala em vértice. Então eu venho aqui, ó, e pego o ponto médio de um lado e vai formar um ângulo de 90, tá? Aqui e aqui também. E o ponto de encontro, então essas aqui, mediatriz. E o ponto de encontro delas é o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita. Pessoal, a gente teve ali a circunferência inscrita, que está dentro do triângulo, dentro. E aqui circo, está circundando aqui o triângulo, circunscrita ao triângulo. Pessoal, cuidado para não confundir mediatriz com mediana e altura. A altura vai do vértice ao lado oposto, forma um ângulo de 90. Aqui forma um ângulo de 90, mas não do vértice, no ponto médio. E a mediana sai do vértice e vai para o ponto médio. Mas não tem a obrigação de formar um ângulo de 90. Então a mediatriz é diferente da mediana e da altura. Ela pega uma característica de cada uma e junta no ponto médio do lado, mas forma um ângulo de 90, ok? E o ponto de encontro é o circuncentro. Pessoal, algumas observações. No triângulo isósceles, uma única seviana relativa à base representa ao mesmo tempo a altura, bissetriz, mediana e mediatriz. Então, se eu tenho aqui o triângulo isósceles, essa aqui é a base. Então, esse único segmento aqui, ó, esse único segmento aqui, ele vai ser altura, bissetriz, mediatriz e mediana. Ok? Então, ele vai ter os 3 aqui, tá? Então, ele vai formar um ângulo 90. Vai dividir aqui em 2 partes, tá? Vai dividir aqui o ângulo em 2 partes iguais, ok? Então, no triângulo isósceles, é relativo à base. Então, essa aqui é a base, tá? Não em relação aos outros. Em relação aos outros, não vai acontecer isso, tá? Somente em relação à base, ok? No triângulo isósceles. Pessoal, no triângulo equilátero, que é os 3 lados iguais, triângulo equilátero é todos os lados... Todos os lados iguais. Essa é a característica do equilátero. Uma única seviana relativa a cada lado representa a mesma altura, bissetriz, mediana e mediatriz. Aquilo que aconteceu para o triângulo isósceles, só relativo à base, aqui vai acontecer com relação a todos. Pessoal, subir aqui um pouco a tela para a gente fazer uma observação aqui, tá? Pessoal, tentar produzir aqui um mapa mental para a gente guardar aqui as principais sevianas do ponto de encontro. Então, a gente vai ter o triângulo. E o triângulo aqui, a gente vai ter as 4 sevianas, ok? 4 sevianas. Então, nós vamos ter aqui a altura, a bissetriz, a mediatriz e a aqui mediana. E essas alturas, bissetriz e mediana, elas vão ter o ponto de encontros, tá? Então vamos trocar a cor aqui. Então nós vamos ter aqui, ó, que o ponto de encontro da altura é o ortocentro. Ponto de encontro aqui das bissetriz vai ser o incentro. E o ponto de encontro aqui das medianas vai ser o baricentro. E um ponto de encontro aqui das mediatriz vai ser o circuncentro. Ok? Bom, aqui do ortocentro, ele pode ser
interno, externo ou vértice. Então, esse ortocentro ele pode estar dentro do triângulo, fora do triângulo, dentro, quando for um acutângulo, os três ângulos menor que 90, externo, quando um ângulo for maior que 90, obtusângulo, e vértice, quando for um retângulo. E centro aqui é o quê? Centro da circunferência inscrita. Circuncentro aqui, ó. Centro da circunferência circunscrita. Ok? O baricentro aqui é o centro de gravidade e também razão 2/1. Ok? Então tá aqui uma ideia. E tem a outra coisa aqui que a gente subir aqui um pouquinho. A gente chama de bico. Que é aqui ó, o baricentro. Então, baricentro, o incentro, o circuncentro e aqui o ortocentro. Ok? Então, que são os 4 pontos fundamentais, pontos notáveis do triângulo. Ok, pessoal? Bom, por hoje, então, era só isso de parte de triângulo, tá, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado dessas aulas aí sobre triângulo. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos. Próximo vídeo, então, a gente vai fazer questões de concurso vestibular que tem a ver com triângulos, ok? Resolver algumas questões. Espero vê-los nesses vídeos. Fique com Deus. Até a próxima.